O Hardsoft está de volta e este ano a gente completa 10 anos. É uma vida, hein? Não é uma vida? Então, tem muito conteúdo. E se você quiser rever alguns programas antigos, é fácil. Basta acessar o www.hstv.com.br e ir na página Programação. Lembrando que o Hardsoft, né, que o site do Hardsoft também tem notícias, tem agenda de eventos, de TI e muito mais. Mas agora chegou o momento de falarmos de game da semana e quem vem para falar? Quem vai falar? Então a gente vai apresentar aqui essas risadas de vocês aí. O Resident Evil 5, a última versão, jogão aí. Dos mais esperados do ano. Isso aqui saiu para todas as plataformas aí, PC, Xbox, Play 3. Vamos ver se ele apresenta bem esse game aí, que a reclamação tá grande. Vamos ver, vamos lá? Resident Evil é certamente um dos jogos mais populares dos videogames. Os jogos da franquia foram responsáveis por popularizar um gênero que seria muito bem aceito pelos jogadores, o Survivor Horror. Desde o final da década de 90, o título vem assustando pessoas pelo mundo todo, com zumbis sedentos por toda parte. Desta vez, você vai enfrentar os perigos na pele dos protagonistas Chris Redfield, de Resident Evil 1, e Shiva Lomar, membros de uma organização que investiga estranhos acontecimentos ocorridos 10 anos após os eventos em Raccoon City. A trama, desta vez, se passa na Somália, em um vilarejo situado em um deserto, e em outras localidades inóspitas da África do Sul, como cavernas, minas e estações de petróleo. A jogabilidade é incrivelmente simples. Dispõe de comandos ativados por uma letra mostrada na tela, para que o personagem efetue diversos movimentos. Por exemplo, perto de um buraco você tem a opção de ação pular, perto de uma porta abrir, e perto de um inimigo, vários tipos de golpes, desde um soco a um pisão descomunal na cabeça do oponente. O sistema de mira também inova, sendo controlada diretamente pelo mouse, permitindo uma melhor movimentação do personagem. A inteligência artificial é um pouco fraca. Na maioria das vezes, os inimigos apenas perseguem você, numa ação típica de zumbi. Em outros casos, apenas atacam em hordas irritantes, com lanças e facões, com flechas em chamas, algumas vezes se esquivando dos tiros. As exceções são alguns chefes e subchefes, que se escondem e procuram se defender. Sua parceira é algumas vezes indispensável no tiroteio constante, optando por eliminar os oponentes que oferecem mais risco ao player. Ela pede munição caso a sua acabe e lhe dá se tiver em excesso, mas apesar disso ela apenas segue você pelo cenário, se aproveitando das suas ações. Há também uma série de comandos utilizados em relação ao parceiro, como atacar, cobrir, pedir munição, pedir armas e itens. Sendo que muitas vezes os quebra-cabeças são realizados em conjunto. A variedade do arsenal agrada, indo de pistolas a lança-granadas, todas podendo ser customizadas de acordo com a sua capacidade. Entretanto, para adquirir novas armas é necessário ter dinheiro, que é conseguido com a morte dos zumbis ou com a coleta de tesouros, pedras preciosas e outros artefatos que podem ser vendidos. O gráfico é sem dúvida o principal atrativo do jogo. Melhorou e muito em relação ao último título. As texturas estão menos secas, nota-se a diferença entre tecido, pele, metal áspero e liso, e as marcas de tiros nas paredes e portas. A iluminação ocorre de acordo com o ambiente. Dentro de uma caverna, a luz assume um tom diferente, mais azulado, com as paredes de aparência úmida. Já na savana, é comum a poeira e a luz de um tom alaranjado, semelhante ao pôr do sol. As vozes dos zumbis são um pouco repetitivas, mas nada de muito grave. Os disparos são realistas, explosões, barulho do metal colidindo e tiro ricocheteando, tudo bem elaborado. Os personagens possuem um gráfico à altura dos ambientes, percebendo-se uma grande diferença entre os tipos de tecido e de pele. A água, apesar de não aparecer muito, não foi esquecida. Em uma das fases, que se passa em uma fragata, podemos ver as ondulações provocadas pelo barco. E nos pântanos é comum a água borbulhar com o movimento dos peixes e das folhagens. Destaque também para os laboratórios e galpões, com diferentes tons de metal, ferrugem e sujeira. Um dos efeitos mais impressionantes é o das explosões, refletidos com um tremor na tela, como se realmente sacudisse o player. O fogo também é realista, assim como os disparos das armas, com destaque para a fumaça que sai do cano.
A variação de ambientes é grande, pois é possível conhecer de pântanos a savanas desoladas, tribos indígenas locais e a fauna abundante, desde galinhas até perigosos crocodilos. Não é um Resident Evil clássico, mas sem dúvida um dos melhores games de ação que já foram lançados. Daqueles que vale a pena comprar para experimentar. Não, Anderson, não estressa, é brincadeira. Muito bem apresentado, como sempre, então valeu. Bom, Ayrton, conta pro pessoal de casa sobre as novidades do site do Hardsoft. Bom, finalmente colocamos a área de download, né, onde vamos colocar disponível ali... Teve que chegar a 2010, né? Só em 2010, 10 anos depois. Tava pensando em jogar para 2012, né? Porque se passar é lucro. Então, assim, a gente colocou, vai colocar os links, né, dos programas apresentados por mim, do Rodrigo, e alguns jogos gratuitos que o Anderson apresenta. Também vai ter a parte de web games ali com a seleção dos melhores web games da internet, para o pessoal passar o tempo ali e se distrair. Beleza, muito bacana. Então, lembre-se de acessar o www.hstv.com.br e divirta-se. Agora, vamos para um breve intervalo com as dicas. A gente volta daqui a pouco com as dicas do Ayrton. Help. A gente volta com as dicas do Ayrton. Espera aí.